Agradeço e abro mão. Agradece e abre mão. Na tribuna, vereadora, em declaração de líder, a bancada do PCdoB, vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, eu vou falar sobre pedir declaração de líder para falar sobre alguns assuntos, porque tenho que sair logo mais devido à reunião que teremos, né, que fomos convidados os vereadores com os conselheiros tutelares às 11 horas ali na AGM. Portanto, logo mais estou me retirando da sessão para poder participar dessa reunião. Primeiro, eu queria falar eu vou falar sobre 4 assuntos aqui. Trazer um vídeo do nosso presidente, Lucas Carinhato, que está lá em Goiânia, das suas experiências e do que eles têm trazido. Então, enquanto mesa, combinei com o vereador Wagner que nós vamos passar. Também vou falar de uma situação de Galópolis, das pessoas em situação de rua e de uma situação específica nas UBS aqui da nossa cidade. Vou iniciar... Na verdade, eu vou iniciar de trás para frente, enquanto a minha assessoria, a gente acreditou que a vereadora Marisol ia falar, então eles não haviam decidido, então vou falar do primeiro assunto, que não precisa de vídeos e imagens, depois eu falo dos outros assuntos. O primeiro assunto que eu queria trazer é sobre algumas famílias de Galópolis, vereador Cristiano, que estive acompanhando ontem na Secretaria de Habitação. Acredito que todos aqui recordam daquelas famílias que tiveram perdas, inclusive que morreram 7 pessoas aqui na nossa cidade ano passado, que tiveram perdas de casas, né, 5 casas soterradas, enfim. E aí, semana passada, por acompanhar essa pauta, por conhecer algumas famílias, por tratar da questão habitacional, fui contatada pelas famílias para que nós pudéssemos acompanhar a reunião na habitação. E, para minha surpresa, essas famílias ainda estão aguardando um atendimento. Ainda estão aguardando. E aí, dialogando, porque Galópolis foi o local que mais tivemos, vereadora Sandra, um olhar da nossa cidade pelo que aconteceu, porque, de fato, né, foi muito atingido. E fiquei surpresa quando vi que as 9 famílias ainda não haviam sido atendidas, né? Algumas foram inseridas no programa ali da Casa Subsidiada do Governo Federal, 3 já foram selecionadas, enfim. Mas, no todo, as reivindicações das famílias não foram atendidas, seja por dificuldades do governo municipal, estadual ou federal, das 3 esferas. Portanto, e aí... Uma questão, e quando eu falo aqui, trago o assunto das políticas públicas, algo que a gente precisa se atentar é que as famílias ali foram inscritas no programa da Casa Subsidiada do Governo Federal, e aí, por terem uma renda um pouco acima, elas acabaram não conseguindo financiar e ter acesso aos 200 mil reais que elas poderiam ter acesso para ter acesso a uma casa. Elas tiveram acesso a só 40 mil. Mas não é porque a família tem um salário um pouquinho acima, não, elas não são famílias ricas, são famílias trabalhadoras, de trabalhadores, que elas não deveriam ter acesso. Portanto, a gente combinou com o secretário José de Abreu, agradeço, inclusive, pela sua recepção ontem, né, de nos receber e dialogar com a gente, poder encontrar alternativas, porque nós combinamos de até sexta-feira pensar num plano de ação para aquelas famílias que ainda não foram atingidas. Mas vejamos, nobres colegas, pessoas que nos acompanham, como é grave essa questão da calamidade, do meio ambiente, da crise climática que nós vivemos, dos problemas da nossa cidade, que um ano depois as pessoas ainda estão aguardando, estão fora de casa, estão tendo que dar o seu jeito. Portanto, me considero na obrigação, no dever de poder contribuir e pensar alternativas junto a essas famílias. Queria mostrar o vídeo do vereador Lucas Carinhato, por favor. Se puder colocar para a gente. Oi, gente, bom dia. Que os colegas Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Goiânia, estamos conhecendo a estrutura e o pessoal agora me trouxe aqui na TV Câmara de Goiânia, que é uma TV aberta, já tem algum tempo, nós estamos caminhando para isso, nós estamos num dos estúdios, uma baita estrutura fundamental para publicidade do Legislativo, das ações, uma estrutura muito grande, e no momento que logo mais a Câmara de Caxias do Sul também vai ter uma TV aberta, é importante a gente fazer essas trocas para auxiliar nesse processo de mudança. Vem coisa boa por aí e isso vai fortalecer e ampliar a importância do poder legislativo da nossa cidade. O vereador Lucas, então, fez questão de
trazer como está o trabalho, o que eles vêm construindo e fazendo lá em Goiânia. Nos trouxe Uma parte, a notícia, quando possível, vereador. Vereador Wagner, de que a TV lá é 24 horas, portanto, eles estão vendo essa questão de modernidade, vários exemplos que a gente pode usar na nossa cidade. Ficamos felizes e esperamos implementar coisas na Câmara. Sua parte, vereador. Obrigado, vereadora, pela parte. Primeiro, eu quero te parabenizar, né, pela parceria de independente de partido, como mesa diretora, nós trazer ao vivo o que, então, nosso presidente está buscando. Meu colega de partido também, o vereador Eloy Friis, está em Brasília, estão com outras missões. Dentro das missões tem essa, então, que o presidente está visitando a Câmara Municipal de Goiás, no sentido de trazer modernização para a Câmara aqui de Caxias do Sul. A gente precisa avançar em muitos assuntos dentro da Câmara, na questão digital, na questão da TV. O vereador presidente, ele tem me mandado aqui no WhatsApp alguns vídeos lá da TV funcionando 24 horas, diversos programas, muitas ações, e que logo, logo, então, a gente poderá ter o que eles têm lá aqui em Caxias do Sul. E a gente, como parlamentares, mesa diretora, a gente precisa avançar nisso. Parabenizar o presidente Lucas Carenhato, então, que está lá e está nos mantendo praticamente com informações instantâneas. Muito obrigado, vereador Andrés. Obrigada, vereador Wagner. É exatamente isso. O vereador Lucas Carenhato e Eloy Friis foram para lá visualizar o sistema de transportes da cidade, mas, obviamente, que já olham para a Prefeitura, para a Câmara, para visualizar as experiências positivas para que a gente possa trazer para a nossa cidade. O nosso objetivo, eu tenho certeza que de toda a mesa diretora, é que a gente possa qualificar o trabalho da Câmara para que assim a gente possa fazer o nosso trabalho com mais qualidade aqui na nossa cidade. Portanto, o próximo assunto que eu queria mostrar para os colegas, que é uma indicação que eu vou fazer ao nosso Executivo Municipal no dia de hoje, pode colocar o vídeo, por favor, são de usuários lá na UBS Esplanada, uma UBS que foi há pouco tempo reinaugurada, né, porque foi reformada, enfim. Mas, nobres colegas, vocês podem ver aqui no vídeo que o vídeo é feito por usuários que foram para a fila da UBS para poder pegar uma ficha, para poder ter consulta, e acabaram ficando para fora do toldo, da estrutura do toldo, e estão ali com guarda-chuvas nos dias de frio. Enfim, esse vídeo é da semana passada. Então, vou fazer uma indicação e peço a ajuda dos colegas aqui, porque uma demanda histórica de todas as UBS é para que tenham toldos nas UBS, para que as pessoas não se molhem. Uma parte, se possível, vereador. Já lhe concedo, vereador. Só que, nesse caso, o toldo, a partir da reforma da UBS, ele acabou ficando trancado. Então, a parte que dava acesso ao toldo, fecharam o portão e as famílias ficam na chuva. Portanto, uma indicação que eu vou fazer para o nosso executivo é que nós consigamos abrir ali essa estrutura do toldo anteriormente, seja com parceria com a Guarda Municipal, enfim, para que as pessoas tenham acesso. É inadmissível que a gente trabalhe para que tenham todos nas UBSs e elas não cumpram a sua função social, que é, de fato, de proteger as pessoas no vento. É claro que eu sou totalmente contra, já trouxe esse assunto aqui, há filas nas unidades básicas de saúde, mas enquanto nós tivermos, os usuários têm que ficar minimamente protegidos. Não é possível que nesse tempo as pessoas fiquem no frio e no vento, porque o portão da UBS está fechado e tem outras que têm acontecido isso. Então, nós estaremos visualizando e fazendo essa indicação ao município para que a gente possa proteger os usuários. Sua parte, vereador Ramon. Vereadora, parabéns por ter trazido esse tema. Eu até proponho que nós façamos, juntamente como Comissão de Saúde, importante, essa concordo. solicitação, e que certamente para que não fique aberto o tempo todo, mas que ele seja aberto em horário oportuno, por volta das 5 horas da manhã. Aí tem que definir quem que vai abrir, mas eu acho muito oportuno fazer essa abertura. E outro ponto, especificadamente nessa UBS, é a questão de acessibilidade. Ela foi reconstruída, nós fomos na inauguração, e hoje ainda o local de piso tátil, ele está dando para uma cerca. Ou seja, o deficiente visual ele não consegue acessar o UBS. Ele para numa cerca e não tem acesso. Por quê? Porque existe 1 metro para a esquerda da entrada da UBS. Então, o rapaz que projetou, ele esqueceu desse tipo pequeno detalhe. Sim. Obviamente, ele não era deficiente visual, por isso que ele esqueceu. Se ele fosse, ele não esqueceria. Obrigado. Obrigada, vereador. Com certeza é bastante oportuno fazermos isso enquanto Comissão de Saúde. Inclusive, uma alternativa que o pessoal do Campos da Serra encontrou foi que os próprios usuários da UBS, a comunidade mesmo, se organizou e uma pessoa da comunidade faz a abertura do portão para que as pessoas possam ficar cobertas
Uma parte, vereadora. Portanto, foi algo que foi uma alternativa encontrada pela comunidade que a gente pode encontrar em parceria com os bairros para que possam fazer esse tipo de ação, seja com a guarda, seja com a própria comunidade. Sua parte, vereadora. Bem rapidinho, porque eu fiz 3 indicações muito parecidas, pedindo exatamente para que a guarda fosse mais cedo para abrir. Que é a questão do Parque Oasis, que foi feito tudo novo ali, no caso, e tem um portão para o pessoal ficar embaixo, porém o pátio da frente, as pessoas não conseguem ficar, né, no frio, na chuva. A questão do bairro Fátima, também a gente fez, e lá do Jardim Eldorado, porque as pessoas acabam ficando na parte de fora. Conversei, inclusive, com o prefeito na minha visita a ele, ainda no mês de janeiro, sobre essas indicações que seriam muito pertinentes por causa, principalmente, do nosso clima aqui em Caxias do Sul. Obrigada. Obrigada, vereadora. Para finalizar, senhora presidente, pode colocar, Maurício, a última imagem, por favor. Para finalizar, dizer que sim, podemos fazer um movimento na cidade toda, precisamos pensar alternativas para que todos os usuários fiquem cobertos ali. Não faz sentido a pessoa estar lá porque está doente, mas está pegando chuva e frio. É um absurdo. Então, nós precisamos pensar isso urgentemente. Para finalizar, trouxe aqui a matéria de ontem, que nós tivemos uma pessoa em situação de rua na nossa cidade que acabou falecendo devido ao frio. Portanto, que nós possamos pensar enquanto sociedade os caminhos que nós temos tomado, porque quando, sim, mas as informações, vereador Edson, dos trabalhadores dos locais, é que foi isso que aconteceu. Claro que a gente está aguardando o laudo, mas tudo indica que foi isso. Então, trago aqui para deixar como reflexão, para que a gente possa pensar em alternativas na nossa sociedade, para que nenhuma pessoa morra de frio. Não é natural, é uma questão social, portanto, é urgente que a gente olhe para esse tipo de situação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Encerrado o grande expediente. Passemos a